Delícia! Mais um programa Hashtag Mulheres para vocês. Hoje está fantástico. Fiquem conosco, desfrutem, aprendam coisas novas. Olha que lugar lindo! Hashtag Mulheres com você. Hoje estamos no Supera e eu sou suspeita. É um lugar que eu amo, sou aluna, faço parte da família Supera e estou aqui com a Sabrina. Sabrina, conte pra gente quem é a Sabrina, que local é esse maravilhoso que a gente está? Então, sou Sabrina Araújo, sou proprietária aqui do Método Supera de Ginástica para o Cérebro, apaixonada em desenvolver pessoas, né? Por isso que estamos aqui nesse ambiente desenvolvendo pessoas através do cérebro, do poder que o nosso cérebro tem. Estimulando da forma certa, nós conseguimos atingir potenciais incríveis aí, níveis incríveis de inteligência, de poder mental, de saúde mental, enfim, várias coisas que nós vamos falar aqui, né, Nani? Eu sou suspeita de qualidade de vida, né, Sabrina? Porque aqui a gente se descobre, a gente se encontra, a gente sabe como a nossa máquina maravilhosa pode ser trabalhada, pode ser explorada, né? Então, me diga assim, o que é ginástica para o cérebro? Ginástica para o cérebro é um método onde nós exercitamos o cérebro de uma forma harmoniosa e integrada, né? Quando a gente vai para uma academia normal, o que a gente faz? A gente faz exercício para todos os músculos, os braços, as pernas, né? O abdômen. Aqui nós também exercitamos todas as áreas do cérebro, estimulando todas as inteligências. Então, por exemplo, se você sente que a sua memória não tá legal, tá sentindo que tá falhando, tem aqueles brancos, a gente consegue trabalhar aqui com exercícios próprios para a memória. A gente consegue estimular a concentração, né? Se seu filho tá com problema de concentração, que é muita, né, dificuldade, todos nós enfrentamos. Quanta dificuldade, né, por ter tantas distrações no dia a dia. Então a gente consegue também estimular através de exercícios a concentração e ter mais habilidade de se concentrar, inclusive em ambientes que tem muito barulho, muitas distrações, né? Outras coisas que nós fazemos aqui, outras habilidades desenvolvidas, raciocínio lógico. Olha, isso exatamente, lida com números, lida com sequências, né? Ou conseguir desvendar problemas e ter desafios onde você consegue ver uma solução de uma forma mais correta, assertiva no fim das contas. Processamento rápido. Já ouviu falar disso, Nani? Já, sim. Né? Então, o que é? Você tá atenta e conseguir uma resposta à altura daquilo que você tá observando à sua volta, né? Mas de uma forma rápida. Agilidade de pensamento, melhora a tua produtividade, melhora a tua concentração, a resposta, né? A qualidade da resposta que você dá, enfim, tá tudo envolvido. Criatividade, Sabrina. Criatividade, né? Exatamente. A criatividade porque muitas vezes a gente precisa até para resolver um pequeno problema dentro de casa. Né? Ser criativo é buscar naquilo que a gente tem quase está nas nossas mãos. Exatamente. Soluções isso mesmo. E digo mais, Sabrina, com tudo isso, né, que a gente fala, por que a gente fala assim que ele melhora a qualidade de vida? Porque a partir do momento, né, que a gente começa a exercitar o cérebro e saber que a gente pode, a nossa autoestima melhora assim a minha autoconfiança. Eu posso falar assim, puxa, eu posso, não importa se eu vou levar 20 minutos ou vou levar 2 horas, mas é pra mim. Então é isso, o Supera veio somar com tudo que eu sempre acredito, né? Então eu sou suspeita, eu sou aluna Supera, eu sou família Supera, né? E a gente tá hoje falando de algo interessante. Então a gente já colocou, né, sobre esses benefícios, e nisso traz muitos benefícios, né, Sabrina? Porque melhorando a memória, a capacidade, o tempo de resposta. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, né? Eu tenho lá
aparece vários cases pra gente resolver. E eu preciso estar com, né? Então, tudo isso a pessoa vai enxergar, vai ter um viso espacial, né? Exato. Então, os benefícios, né, que pode trazer. E para quem que é indicado? Vamos lá. É indicado para todas as idades, Nani. A partir dos 6 anos de idade, as crianças já podem fazer supera. Porque o que é o supera? É um estímulo cerebral. Então, as pessoas vêm aqui, elas aprendem, têm contato com o método, elas serão estimuladas para ter resultados extraordinários em todas as áreas da vida. Então não é voltado, por exemplo, para uma disciplina, uma matéria escolar, né? Ele vem agregar. Vem agregar, isso mesmo, para a vida de qualquer aluno. Então a partir dos 6 aninhos de idade, as crianças já podem ser estimuladas e não tem limite de idade, né? Temos alunos aí na rede Supera de 115 anos. Essa é extraordinária, né? Então fala assim, 120, vai indo, né? Exatamente, enquanto tiver vontade de aprender, né, e tiver aquele pensamento de que quanto mais estuda, com qualidade, você mais se exercita, mais vida você tem, é o Supera, então realmente vem a calhar. E os benefícios que a gente traz com a ginástica para o cérebro, em todas as idades ou qualquer idade, tem um benefício da mente saudável e longevidade, né? Para as crianças, por exemplo, que têm dificuldade de se concentrar na escola, começam a se concentrar, consequentemente melhores notas na escola. Sim. Né? Agora, nessa época de pandemia, que a aula está sendo online, muitos pais têm trazido reclamações para nós sobre a dificuldade das crianças permanecerem na frente do computador prestando atenção na aula, né? E compreender a disciplina, que é diferente de estar com a professora ao vivo, né, em sala de aula. Mudou muito, né, Sabrina? Mudou muito. Então, demanda mais atenção das crianças. Então, isso é uma habilidade, ou seja, toda habilidade pode ser aprendida, né? E com a prática e o treino semanal, ela acaba se tornando algo rotineiro, então comum para a pessoa praticá-la, né? Sim, então o Supera se encaixa perfeitamente nessa questão. Ele já era assim, com essa importância, né, da gente estar pensando desde criança, mas também agora nesse momento que os pais também continuam com suas atividades, eu digo assim, aumentou nossas atividades em casa, né? Bastante. Porque hoje eu faço online e se tornou rotineiro, então antes eu chegava, não ficava até altas horas fazendo, agora eu fico, então tem ainda meus filhos para dar atenção e tudo mais, e o Supera cria essa independência. Cria, exatamente. E também é o antídoto para o estresse, digamos assim. Porque é divertido. É divertido, exatamente. O fundo do Supera é lúdico. Toda a nossa metodologia traz um ar leve. Então o aluno não vem aqui com aquela obrigação de ter que fazer atividades ou exercícios. Peso, né? Peso, não existe isso. É leve, é brincadeiras, né? Nós temos os jogos, as dinâmicas em grupos, em sala de aula. Então é possível sim ter uma vida saudável sem mexer com coisas obrigatórias, né? Tem que ser algo prazeroso. E assim, a gente falou das crianças, mas aqui pode ser para empresários, para donas de casa, para pessoas aposentadas, para profissionais liberais, né? Não precisa assim, eu sou isso, eu posso fazer Supera. Qualquer pessoa pode melhorar e potencializar o seu cérebro, né? Isso, para todo mundo que queira ter um melhor desempenho, tanto na vida acadêmica, pessoal e profissional. Pessoal é muito importante, com certeza, né? Porque é somado com tudo que a gente vive, a gente precisa estar com esse equilíbrio emocional. Exato. Na vida pessoal para me desenvolver em todas as áreas. Outra coisa, o que a pessoa faz, né, faz com que a pessoa faça ginástica para o cérebro, o que ela sente quando ela faz aqui a ginástica para o cérebro? Olha, isso é bem interessante falar, Nani, porque os depoimentos dos nossos alunos trazem essa resposta para nós. Normalmente, a partir do 6º mês de treino, a pessoa consegue assim uma melhora extraordinária na memória dela, na rapidez de raciocínio, de respostas, né? Por exemplo, preciso tomar uma decisão. Ela consegue ver saídas de uma forma mais correta, assertiva. Mas eu te falo, os nossos alunos têm trazido depoimentos que a partir de 1 mês de aula já começa a melhorar muito a autoestima.
Então, a autoestima ela está muito ligada ao bom funcionamento do cérebro, porque o cérebro, quando ele é estimulado, funciona direitinho, ele produz, né, os neurotransmissores bons aí, a serotonina, a noradrenalina, enfim, a dopamina. Então, isso faz com que a pessoa tenha aí os remedinhos naturais que o nosso próprio organismo tem para fornecer, que combatem aí o estresse, a depressão, né, todos aqueles sintomas de tristeza, melancolia, enfim. O primeiro ponto, então, que os nossos alunos relatam é melhora na autoestima, assim, já de pronto. Sabrina, me conte assim também, e nesse momento que houve toda essa mudança, como está funcionando aqui o Supera? Como que os alunos estão, como que está sendo a questão do cuidado, está sendo presencial, online, como que está a disposição dos alunos hoje, de quem entra também, como que está? Nós tivemos que nos adaptar também, como todas as escolas, né? Apesar de nós sermos escolas de curso livre, nós temos assim as orientações diferenciadas com relação às exigências, né? De higienização, né? Mas o que acontece? Nós paramos as aulas no início da pandemia, as aulas presenciais, e nos adaptamos ao modelo online. Hoje já estamos voltando com um modelo híbrido, tanto online quanto presencial. Então as turmas que eram de 12 alunos, que já eram turmas bem reduzidas, ficaram ainda mais reduzidas. Agora nós só recebemos 3 alunos no máximo por horário. Com toda a segurança. Com toda a segurança, higienização das salas, uso de máscaras pelos professores e pelos alunos. Distanciamento. Isso, distanciamento entre as carteiras, né? De 12 para 3 carteiras apenas usando nas salas, né? E a movimentação de alunos também, que ficou bastante reduzida por horário. Já não era uma movimentação muito grande. Não. O manuseio de brinquedos, jogos, tudo também super cuidado, né? Cada aluno com o seu kit de jogos, com os seus brinquedos, e quando a gente precisa fazer um jogo, uma dinâmica juntos, todos higienizam as suas mãos, né? E fazem assim, tem aquele cuidado, né, na troca. Então a gente tá evitando um pouquinho esse jogo, essa troca de peças e objetos. É um momento, né? É um momento, exato. Nos adaptamos, mas o Supera, ele continua sendo divertido. Continua sendo divertido e ele expressa muito amor, muito sentimento, muita alegria. Isso. E continuando aqui, então, existe algum jogo específico que promova o estímulo cerebral? Não existem jogos específicos, assim, só um jogo, existem vários, né? Então, dependendo da habilidade que a gente quer estimular no aluno, ou a pessoa quiser levar para casa, né, e treinar essa habilidade, existem variados jogos. Jogos de tabuleiro são os mais indicados, até porque a gente adora quando a família está em volta da mesa para jogar. Comunhão e tudo, né? Exatamente. E assim, jogos individuais. Então, são jogos que trabalham muito essa parte de coordenação motora, são muito indicados principalmente para as crianças, né? Jogos de estratégia. Jogos que também estimulam a capacidade de resolver problemas. Muito bom, isso é perfeito. Então, se você pensar que a gente tem alguns exemplos, né? A parede colorida, nós temos aqui um outro jogo, uma outra brincadeira, que também trabalha um pouquinho a competição, que são habilidades socioemocionais. Então, dependendo do jogo, é uma habilidade diferente ou várias habilidades diferentes estimuladas. Ótimo, a gente vai estar mostrando mais coisas para vocês. Fiquem conosco, #mulheres. Estamos dando início em mais um bloco do #mulheres, aqui dentro do Supera, um ambiente muito bonito, agradável. Sabrina, que gostoso a gente
poder estar aqui. Pessoal, tem várias coisas do Supera que são interessantes, mas quando que as pessoas devem vir até o Supera? Em que momento da vida delas pode ser importante o Supera? Elis, o Supera é para todos os momentos de vida, mas em especial tem as idades, né? Conforme os grupos de idades, a gente percebe uma busca diferenciada, né? Por exemplo, os pais procuram o Supera para as crianças terem um melhor desempenho na escola, né? Melhores notas, se concentrarem mais, aprenderem mais, serem mais estimuladas no sentido de ficarem um pouco mais independentes e autônomas, né, com relação aos próprios estudos. Né? Quando a gente fala dos adolescentes e jovens que estão se preparando para concursos ou para o vestibular, é uma outra busca, aquela preparação para que tenha aquela segurança na hora de fazer as provas, né, os concursos. Jovens assim na idade que estão trabalhando, né, buscam para desestressar. Olha que interessante. Que interessante. Sim, da faixa etária dos 30 aos 45 anos, as pessoas nos procuram para ter um alívio. Um alívio do estresse. Isso. Gostei. É isso mesmo. Porque além de exercitar o cérebro, né, a pessoa está relaxando, né? Ela quer relaxar, é o momento dela, é o momento relax, né? Sim. E também temos os idosos. Os idosos, normalmente os filhos vêm buscar para os seus pais, né? Ou quando um idoso chega aqui, ele está procurando voltar a estimular a sua mente, né? Após a aposentadoria, ver que não tem muitas atividades para serem feitas, ele está com tempo, então procura voltar aos estímulos, né, para voltar a ter aquela memória, aquela independência, né, então busca realmente a mente saudável. Então, eu li também sobre, tem pessoas que quando vai fazer o teste de direção, antes de fazer o teste de direção, é claro, né, porque tá estimulando. Isso, é uma preparação, né, a gente chama isso de uma preparação a longo prazo. Então não é uma vez estimulou, pronto, já tá funcionando, né? A gente precisa de uma estimulação semana a semana. Lembra, é ginástica para o cérebro. Então, tem que comparar com uma ginástica para o corpo. Você não vai ter um resultado depois de uma semana fazendo exercício na academia, né? Não. Mesma coisa aqui, a gente precisa de um tempo, né? E da mesma forma que a gente cuida do corpo, a gente tem que cuidar da mente. Exato, né? Exatamente. E aqui no Supera a gente fala muito em neuróbica. Isso. Então conta pra nós sobre essa palavrinha. Neuróbica é a aeróbica dos neurônios. Né? A gente faz com que eles trabalhem, se exercitem de uma forma diferente, né, do normal. Por exemplo, quando nós usamos o relógio em um dos punhos e nós trocamos o relógio. Isso, se você passar a usar no outro, você vai ter um estímulo diferente, vai ter que procurar, né, olhar o seu relógio no outro braço. Saborear um prato, uma comida com os olhos vendados. Você já tentou? Nossa, essa dica, gente, é bem legal de fazer. Vai ser divertido aí em casa. Mais legal se alguém preparar um prato para você, né? Então você vai tentar buscar, né, na atenção, colocar toda a tua atenção nos sabores, no teu paladar. Tentar desvendar o nome dos ingredientes, dos condimentos que foram utilizados, né? Caminhar de costas dentro de casa, lógico, né? Precavendo-se com a segurança. É uma outra forma de você fazer uma neuróbica, fazer um outro percurso para o seu caminho, para o seu trabalho, né? Outro caminho para o seu trabalho, ou para a escola, enfim, procurar caminhos diferentes. Então, é fazer aquilo que você sempre fez, mas de uma forma diferente. Isso é uma neuróbica. Você percebeu que aqui no Supera os relógios, eles giram para o lado contrário? Nunca reparei. Aqui tudo gira para o lado contrário e os números também. Às vezes tem coisas de cabeça para baixo ou números que são diferentes, né? Nossos horários são quebrados. Por exemplo, nós marcamos às 14h03, às 10h31. Né? Os nossos horários são assim, porque estimulam, né? Fazem com que a gente lembre de uma forma mais rápida, né? Ou deixa de esquecer, né? Aquele horário. Então, eu comento sobre o Supera assim com muito carinho, porque a minha filha está aqui
já vai fazer 1 ano. Então agora eu quero deixar de ser a apresentadora e quero dar o meu depoimento. A Evelyn, quando veio para cá, ela veio com bem essa intenção de aumentar o foco na escola. Ela gosta de matemática, a Evelyn gosta da parte matemática, então eu queria estimular ela naquilo que ela gosta. E daí a Evelyn veio pro Supera, mas não é só isso que estimula, porque eu não sei por que a gente acha, vai aprender o ábaco, então vai ficar melhor na matemática. Não, mas ela melhorou em tudo. Ela melhorou na questão comportamental, ela ficou mais risonha, mais leve, a gente consegue encontrar dentro de casa coisas para se divertir. E isso foi depois do Supera. Que lindo, obrigada. Foi depois do Supera. Então, nesse momento, eu estou falando assim como uma mãe que tem resultados com o método Supera. Eu não tinha reparado tantas vezes que eu entro aqui sobre o relógio, mas eu só uso o relógio do outro lado e de ponta cabeça. Porque eu comecei a fazer coisas que minha filha chega em casa e me ensina. Então, para você que está nos assistindo, fica uma dica para você conhecer o Supera, que é um método fantástico, não tem idade, né? Não tem. Já vimos que não tem idade. E eu sou uma que logo a minha filha entra para uma sala e eu quero entrar para o outro. Será muito bem-vinda, isso. Então, até o próximo bloco, #mulheres. Barra de Axis, ela vai trabalhar uma faxina no HD mental. Você tirar tudo que está pesado e trazer uma qualidade de vida, uma qualidade de bem-estar, de uma forma que antes você ainda não estava desfrutando. Quando você amplia os seus horizontes, você vai ver novas possibilidades. É uma terapia relativamente nova aqui no Brasil, mas ela já existe há mais de 20 anos com resultados e relatos cientificamente comprovados. E eu convido você, quer mudança na sua vida? Então procure uma sessão de Barra de Axis. Estou aqui para te atender com qualidade, com um ambiente agradável e novas possibilidades. Venha você para Barra de Axis. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. Como trabalhar com o cérebro, falar do cérebro nos mexe tanto, né? Mexe com tanta coisa. E o cérebro é uma caixinha de surpresa, é uma máquina perfeita, né? Perfeito. Tanto que a gente tem que cuidar, fazer com que ele sempre seja estimulado, para que a gente não perca tantas coisas, né? Para que as sinapses neurais sempre estejam acontecendo, né? Mais uma coisa que eu digo que eu fiquei assim, muito curiosa para saber. Como pelo cérebro passa tanta coisa na nossa vida, e principalmente as emoções. Eu fiquei mega curiosa porque agora o Supera está trabalhando uma coisa muito bonita, que eu acho que é muito importante, que é as oficinas das emoções, não é mesmo, Sabrina? Então eu gostaria de saber, e eu tenho certeza que todo mundo que está em casa
né? Porque eu tenho certeza que virão muitas pessoas aqui, que você contasse para nós sobre esta oficina maravilhosa que agora o Supera está trabalhando. Andréia, a Oficina das Emoções surgiu agora nesse momento da pandemia, pensando principalmente nas nossas crianças, né? Elas estão em casa, né, vendo que os adultos também às vezes estão um pouquinho perdidos, né, com toda essa situação, todo mundo teve que se readaptar. Então a Oficina das Emoções tem o objetivo de aliviar nesse momento aquela dorzinha, ou fazer com que as crianças entendam um pouquinho mais sobre as 5 emoções primárias que elas estão sentindo, né? Todo mundo sente, obviamente, mas às vezes elas não têm todo o conhecimento, todo aquele cabedal, né, de informações para reconhecer e como trabalhar com elas. E principalmente as menores, elas estão, né, a partir dos 5 anos, elas estão começando a vivenciar o que é emoção. Então, para ela, nesse tempo, nesse momento, é muito difícil, né? Até para lidar com outras emoções, por exemplo, com a relação à pandemia, que existe muita morte, né? Exato. Então, para eles é muito difícil. Como agora eu vou perder, né? Não existe mais. Por que estão tão apavorados, né? Então, essa situação, eu creio que o que você está fazendo é maravilhoso, não só para crianças, mas para adultos também, né? Com certeza. O Supera, ele já trabalha, né, através do método dele, trabalha muito essa questão da inteligência emocional, a socioemocional. E a gente criou a Oficina das Emoções especificamente para as crianças, né, pensando nelas e pensando também, lógico, nos pais, né, como eles estão trabalhando com isso. Então a gente trabalha 5 emoções primárias nessa oficina, de um dia, uma tarde, né, na verdade, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, né? E finalizamos aí com a empatia, a euforia, que são coisas muito positivas, né? Então imagina um tchutchuquinho, né, um pequenininho, né, falando sobre tristeza, né, e botar para fora aquilo que está sentindo, reconhecer e como trabalhar isso, como falar sobre isso, mas também reconhecer a própria alegria, os momentos que trazem aquele momento, né, na família, né, e como ele pode também promover, ajudar os adultos a promoverem, né? Porque na realidade o que eles vivenciam, né? Assim como tem pessoas, adultos, né, que estão levando numa boa essa situação, tem pais que não, né? Existe assim um turbilhão de emoções. Aí aliado com coisas da escola e tal, e eles estressados assim. Então aquilo assim, esses momentos para eles muitas vezes sufocam ele, né? Exato. E eles não sabem lidar se é a tristeza, se é medo, o que é. Então esse fato de você estar trabalhando, e como diz você, o que eles fazem aqui, eles levam para casa e acabam estimulando os pais também. Sim. E a entender que tudo tem um momento, né? E assim, eu creio que não é só para crianças isso, né? Então é para os adultos, né? Exato, os adultos também precisam olhar para dentro, né? E ter aquele momento de autoanálise e também de alívio, né? Muitas vezes. Lógico, nesse momento que a gente está fazendo a Oficina das Emoções para as crianças, pensando nos pequenininhos, né? Que estão em casa, né? Então a gente quer realmente abranger mais os adultos, mas quem sabe um projeto futuro, né? O Supera, ele traz essa questão lúdica e é o que nós colocamos nessa oficina, o lúdico, as emoções através do lúdico. Então, brincando, se falam sobre as emoções. Eu costumo dizer que o Supera, ele é a própria alegria, né? O Supera é a cara da alegria. Só basta ver as cores, né? A logo do Supera, a cor do Supera. Então, o laranja já traz essa alegria, né? Sim. E o fato de estar aqui, que é um espaço maravilhoso. Gente, vocês têm que vir aqui. Tragam pessoas aqui, conhecer, nem que seja fazer uma aula experimental. Eu penso assim que uma aula experimental vai ser o máximo para vocês. Conhecer esse lugar, você sai com uma energia totalmente diferente. Então, assim, o fato de estar aqui, né? Quando eu cheguei aqui, a energia mudou. Sabe aquela coisa assim, nossa, que colorido, sabe? Tirando o cinza desse tempo. Então eu olhei assim, nesse cor-de-rosa que traz uma paz, né? O verde, que é aquela coisa assim de esperança, né? O azul de calmaria. Falei, gente, o Supera é a própria emoção, né? Então assim, você não brinca só, que dizem, né? E estimula, mas você autoestimula a tua vida, tudo que faz parte, né, da gente. Então assim, não é só apenas uma ginástica,
cerebral, mas também é uma vivência totalmente diferente que a gente leva para casa. Né? E assim, é maravilhoso saber que o Supera é nosso parceiro, porque como parceiro eu posso aprender muita coisa e posso dizer, olha gente, vai lá, é uma coisa muito boa, temos a experiência da Nani, da Elis, né? Então assim, tem como comprovar que é uma coisa boa, não adianta, o Supera realmente é fantástico. Tem provas disso e eu tenho certeza que vocês precisam estar aqui. Mais uma vez eu quero agradecer, né, por além de você ser parceira, né, estar proporcionando não só para as pessoas que estão aqui, mas pelo fato de virem aqui, e, inclusive para mim mesmo não fazendo ainda, né, as atividades Supera, esse amor, porque o Supera, a palavra Supera não tinha que ser só Supera, tinha que ser Supera igual amor, porque é uma coisa muito legal. Né? Eu te dou parabéns, né, obrigada, por estar aqui fazendo esse trabalho, e fique conosco porque ainda teremos mais um depoimento muito legal e eu sei que vocês vão gostar. Olá, eu sou a Natália Zambuja da Luz, eu conheço o Supera tem 2 meses e gostaria de compartilhar tudo que o Supera tem contribuído para mim hoje. O Supera, desde que eu conheci, ele tem me ajudado muito em questões de memória, né? Eu tinha uma memória boa, né, e com o tempo das atividades, correria do trabalho, acabou tendo alguns, né, fatores que impulsionaram a ter uns lapsos, né, e desde que eu conheço o Supera e comecei a aprender o método e estudar aqui com eles, eu tenho aprendido isso no meu dia a dia a melhorar essas questões de memória. Em casa eu já venho praticando as questões da neuróbica, colocar o relógio em outro, né, braço. Em casa eu tenho também compartilhado isso com meu esposo, né? Então aonde a gente vai, querendo ou não, a gente começa a viver o Supera, né? De verdade, né? A gente aplica com as pessoas que a gente conhece, a gente aplica com as pessoas que a gente ama e que quer que também a vida seja transformada, porque é isso que o Supera faz conosco, ele transforma a nossa vida. Um grande beijo, #yes.